Cara, Show de e bola, qual a tua visão sobre essa onda de podcast aí e o que tu tá achando, por exemplo, desse formato que a gente tá fazendo? Cara, eu vou te falar assim, ó, se eu fizesse todos os podcasts que eu fui convidado, eu não estaria nem tocando guitarra, mas eu só estaria fazendo podcast. Eu acho assim, cara, é uma onda que a galera achou normal, é um boom, e vão ficar os melhores, como tudo com na certeza. vida, né? Como era a época de blog, até tipo de formato de canal no YouTube. Eu acho assim, é válido, cara. Assim, o que eu acho curioso, por exemplo, podcast em relação a outros tipos de entrevista, é que no podcast a galera tem a tendência a falar mais verdades, porque é mais longo e às vezes quando o podcast é mais à noite, a galera toma uma e aí solta os cachorros. E aí vocês fazem aqueles cortes maluco e aí pega a galera. Então, Uhum. assim, a gente tem notado isso até no programa, de gente que vai no programa, dá entrevista pro Danilo, mas não quer falar sobre um assunto, aí uma semana depois falou no podcast tudo, né? Então, assim, Aham. o podcast tem esse poder de repente, extrair das pessoas algo a mais, e isso tem gerado, obviamente, muitos processos, tretas políticas, né? Famílias sendo desfeitas, né? Vidas sendo destruídas por frases pensadas, e porque o podcast meio que deixa a coisa meio informal. Todo mundo que participa de podcast acha que ninguém vai ouvir, né? Então, isso faz que muita coisa seja, né, solta, assim, meio, e tem rolado muita polêmica, assim. Mas eu, por opção, assim, desde o começo da pandemia, eu fiz muita live, dei muita entrevista, né? Eu acho muito legal. Mas aí eu dei uma segurada, porque senão fica muito desgastante, assim, né? Você falar todo dia, né? E, querendo ou não, muita gente não conhece essa minha história, assim, por exemplo, tão vasta. Tu não acha que o cara entrou no traje porque era amigo de alguém. E aí tá na TV porque é um puta sortudo. Um empresário me levou para, vem aqui tocar no traje. É uma puta história de luta, né? Mas nem todo mundo sabe, por isso que eu gosto de participar de alguns pontuais para contar a história, e como é um papo de guitarra também, aí eu acho muito legal. Amanhã, por exemplo, eu vou participar de um podcast que fala sobre viagens, né? Vai para o outro lado, eu viajei já para caralho. Então, assim, aí vou contar as minhas aventuras na Noruega, eu já fui para a Europa várias vezes, então Patagônia, para Brasil, então, para tocar com o Léo Jaime, só para Manaus eu fui 15 vezes. Então, assim, tem bastante história para contar. Então é isso que eu acho legal, você mesmo se variar, né, no assunto, né? Eu acho que é muito válido os podcasts, porque exatamente por isso que tu falou, tu conhece as pessoas que tu gosta mais a fundo, de uma forma que, se fosse num programa, talvez o cara botaria uma máscara, um personagem, e aí fica mais difícil de tu conhecer a pessoa, né? Não, e o pau tá comendo, né? O podcast trouxe para causar confusão, porque tá comendo aí. Os caras, eu não sei de que, eu não vou lembrar o nome, mas tem o Flow e tem o outro podcast que é muito famoso. Podpah. O pessoal do Podpah foi lá no programa e eles até falaram, tá vários processos rolando aí. É mesmo? Que às vezes sobra pro programa, né? Além do entrevistado, sobra pro programa, né? Aí tem que fazer um meio campo ali para desfazer qualquer mal entendido. Sim. Mas a galera toma umas, né, velho? Você vai nos podcasts desse cara. Tem um podcast, acho que o mês que vem, que eu vou fazer presencial, que é de um amigo meu, né? Aí ele falou: você quer tomar o quê? Água. Nem me venha com essa, não, velho. Porque aí o cara começa a fazer as perguntas. Você já pegou não sei quem naquele dia, aí você já tá meio, pô, a gente é amigo, esquece que você tá gravando, aí já vai. A thumbnail, olha, o cara não sei o que. Aí a pessoa vê, fica puta da vida, aí já é uma confusão. E daí dá treta. Pode crer. Tá.